pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Vasconcelos. Estou aqui trazendo mais um conteúdo do curso de Análise de Demonstrações Financeiras. Hoje nós vamos falar de alavancagem operacional e financeira. Mas antes de mais nada, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação para ficar sabendo dos próximos vídeos. Curta, compartilhe, comente aí para a gente estar melhorando a cada dia os nossos vídeos. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao conteúdo de hoje, que é alavancagem operacional e financeira. Então, a alavancagem operacional, mas é uma ferramenta que permite à empresa verificar como está o seu desempenho econômico, tá certo? E quais são as possíveis causas que pode levar a variações do resultado da atividade operacional dela, né? Então, nós vamos estar observando a partir da alavancagem operacional como é que o resultado pode ser afetado devido a algumas variações específicas. Por sua vez, o grau de alavancagem financeira, ela permite que a empresa visualize como é que o capital de terceiro, né, ou o seu endividamento está afetando o resultado dela, né, o quanto que o capital de terceiro, né, influencia na lucratividade da empresa. Beleza? É mais ou menos essa a ideia que nós vamos estar tentando passar para vocês aqui nesse vídeo. Então, especificamente a análise operacional, ela tem uma relação direta com a presença de custos e despesas fixas na estrutura do resultado. Vamos resgatar primeiramente o que são esses custos e despesas fixas. Quando eu trabalho lá no sistema de custeio de uma empresa, nós temos custos fixos e custos variáveis. Os custos variáveis são aqueles custos que vão variar de acordo com o nível de produção de uma empresa. Então, à medida que eu aumento ou diminuo o nível de produção, eu vou aumentar ou diminuir estes custos, pois eles dependem diretamente do nível de produção. Já os custos e despesas fixas são aquelas desembolsos de dinheiro que não variam em função do nível de produção, ou seja, independente de haver ou não produção dentro de uma empresa, eles existirão. Tá? Eles vão estar constantes, eles vão estar presentes no dia a dia da empresa, independente do nível de produção. Então, por exemplo, depreciação, independente da empresa estar trabalhando ou não, ela vai sofrer depreciação com o tempo, né? Salários e honorários da administração, independente do nível de produção, eles irão existir. Aluguel, né? Água, luz do setor de vendas, isso vai existir, né? Se não está ligado, aí nós temos que pensar no sistema de custeio, se não está ligado ao processo de produção, ou se ele não varia, né, com o processo de produção, ele é considerado um custo fixo, ele vai existir independente do processo produtivo, do nível de produção existente da empresa, né? E a empresa, em um determinado momento, ela vai ter que honrar com esse desembolso financeiro. Então, a alavancagem operacional está ligada diretamente aos custos diretos, né? Os custos fixos e despesas fixas de uma empresa, beleza? Então, conceitualmente, a SAF Neto fala que a alavancagem operacional ela busca revelar como uma alteração no volume de atividade influi sobre o lucro operacional da empresa. Então, nós estamos vendo como é que o volume de atividade, ou seja, o nível de vendas, né? Nível de vendas, então, se eu colocar aqui nível de vendas, como é que a alteração para mais ou para menos, isso vai impactar no lucro operacional da empresa. Porque a partir do lucro operacional da empresa, a gente resgatar os conceitos lá de DRE, nós vamos estar tirando depois as despesas administrativas e outras despesas e incluindo outras receitas ali para alcançarmos o lucro líquido da empresa naquele ano. Tá? Então nós estamos vendo como é que a variação nas vendas vão impactar no lucro operacional. Tá? Então, se aumentar 10% nas vendas, como é que o lucro operacional vai comportar? Ele vai aumentar na mesma porção? Em proporção menor? Ele vai mais que dobrar? Como é que isso vai se dar? Então, é isso que a alavancagem operacional vai estar mostrando para a gente. Beleza? Então, matematicamente, nós temos a expressão do grau de alavancagem operacional
dada pela a relação da variação do lucro operacional dividido pela variação do volume da atividade. Ou seja, é a variação que vai ocorrer no meu lucro operacional, tá certo? É a variação que vai ocorrer lá dividido pela variação da minha atividade, ou seja, o quanto que vai variar nas minhas vendas, nos meus resultados ali. Então, fazendo essa relação, eu vou encontrar quantas vezes o meu ativo operacional vai conseguir ser aumentado. Né? Meu ativo operacional vai ser aumentado. Então, por exemplo, se eu tenho um incremento de 10% nas vendas, esses 10% pode gerar um aumento, por exemplo, de 35% nos meus lucros. Se isso é verdade, né, se aumentar as vendas aumenta em 35% dos meus lucros, eu vou jogar na minha fórmula do ativo operacional, né, do giro do ativo operacional, vou jogar 35%, que é a 35%, que é a variação do meu resultado, do volume da atividade, dividido pelo aumento, a variação da minha atividade operacional, que é a variação nas vendas. Eu vou achar uma relação de 3,5%. O que isso quer dizer, 3,5%? Está falando que para cada 1% de aumento nas minhas vendas, se a empresa aumentar 1% nas vendas, o ativo, ou o lucro operacional, melhor dizendo, da empresa aumenta em 3,5%. Então, se eu tenho aqui uma venda de 100, normalmente se eu aumentar 1%, passar para 101, o meu lucro operacional ele vai aumentar 3,5%. Ok? A cada R$1, a cada 1%, eu aumento 3,5% no meu lucro operacional. É isso que nós vamos estar mostrando, para nós termos uma ideia de quanto que a variação no nível da atividade da empresa afeta no resultado operacional. Isso tanto para mais quanto para menos. Então, só que nós temos que ver o seguinte, nessa questão da alavancagem operacional. Como a gente sabe que a alavancagem ela está ligada diretamente à questão de custos e despesas fixas, nós podemos ter aí situações em que as despesas fixas em relação às despesas, custos de despesas fixas em relação aos custos de despesas totais, né? Quando a empresa apresenta essa maior relação, ou seja, ela tem um custo fixo muito elevado, muito próximo ao custo total, ou ele representa uma grande parcela do meu custo total, ele vai apresentar uma possibilidade de maior capacidade de alavancar os lucros dela. Por quê? Porque ela tem uma estrutura já instalada para uma possível variação da atividade operacional. Então, ela tem uma estrutura física, como eu disse agora há pouco, independente do tipo ou do nível de produção da firma, aquele custo fixo ele vai existir, correto? Independente do nível de produção. Então, se ela tem essa relação do custo fixo e da despesa fixa muito elevada em relação ao custo de despesa total, ela tem uma grande capacidade de, dada uma variação nas vendas, assimilar este incremento, né, nas vendas. Ela tem capacidade de assimilar esse incremento aí das vendas dentro do seu sistema de custeio fixo, né, sem afetar a sua capacidade de lucros. Por quê? Porque ela já tem estrutura fixa, ela pode estar ociosa e em função disso, isso não afeta a sua capacidade de gerar lucros, né? Mas a situação contrária é verdadeira também. Se ela tem uma relação muito baixa de custo fixo em relação ao custo total, havendo um aumento na demanda, pode acontecer, né, dela ter uma capacidade, a sua capacidade de gerar lucros a partir desse aumento da demanda vai ficar menor, porque ela vai ter que investir mais em infraestrutura, em custos de despesas fixas para poder atender essa demanda. Logo, a sua capacidade de gerar lucros fica comprometida. Então a gente vê que tanto a participação dos custos de despesas fixas, elas são responsáveis por variações
né, muito significantes dentro do resultado operacional de uma determinada empresa. Tá? Asaf Neto, no livro dele de análise de balanços, né, estrutura e análise de balanços, ele traz um exemplo sobre essa questão das relações, né, de alavancagem operacional. Eu vou mostrar aqui para você, para a gente ter uma ideia do que ele está falando. Então, nós temos duas empresas, A e B, sendo que A e B são empresas exatamente iguais. O que diferencia uma da outra? É a questão de custos e despesas fixas. É isso que diferencia. Né? A empresa A tem um sistema de custeio mais robusto, mais automatizado, maior, e a empresa B não, ela tem um custo fixo e despesa fixa mais baixo. Tá? E a partir daí ele mostra a capacidade da alavancagem operacional de cada empresa. Então ele fala que, por exemplo, que se a empresa tem uma receita de venda de 100, ela equivale a 100%. Né? Aí nós temos os custos de despesas variáveis de 30, tá? Que é 30% das minhas vendas. Logo nós temos a margem de contribuição desse produto aqui, tirando os variáveis, os custos de despesas variáveis, achamos a margem de contribuição, que representa 70% da minha receita de vendas. Nesse caso específico da empresa A, os custos de despesas fixas dela é de R$60, né, que representa 60%, se a gente olhar em relação à receita de vendas, são 60%, tá? E o resultado operacional, né, subtraindo a margem de contribuição dos custos de despesas fixas, sobra R$10, que é 10% da minha receita de vendas. A mesma coisa aqui para B, ela também tem a receita de 100, tá certo? Só que aqui ela tem uma despesa e custo variável mais elevada, que é 70% das minhas vendas. Tá? A margem de contribuição também é menor, é 30% das vendas. E aqui ela tem um custo de despesa fixa bem inferior, que é 20% de 100, né? Mas ao mesmo tempo ela vai obter os mesmos resultado operacional em relação a A. Quando a gente pega essas informações e jogamos na equação, na fórmula do grau de alavancagem operacional para a empresa A e para a empresa B, nós temos qual é o grau de variação. É 70%, que é a margem de contribuição, dividido pelo resultado operacional. Ou seja, nós temos que o giro do ativo operacional para a empresa A é de 7%. Já para a empresa B é de 3%, ou seja, dada a estrutura, principalmente aqui, como nós dissemos no início, como o giro do ativo operacional, a alavancagem operacional está associada a custo de despesas fixas, a empresa A consegue alavancar a sua atividade operacional em 7 vezes. Já a B, ela consegue alavancar em 3 vezes apenas. Mas por que isso pode estar acontecendo? Nós podemos pensar, né, nesse cenário aqui, que como a empresa A, como eu disse agora há pouco também, ela tem uma estrutura fixa já elevada, qualquer variação que ocorrer aqui, ela vai conseguir assimilar aqui dentro. Né? Pode ser que ela esteja ociosa, né? E ela consiga implementar essa demanda que vai ocorrer aqui nas receitas, nas vendas, ela consegue assimilar aqui e isso não afeta a sua capacidade de geração de lucros. Já a empresa B, seguindo essa mesma lógica de raciocínio, como os custos e despesas fixas dela são muito baixos, né? Havendo um aumento na demanda, ou seja, no nível de vendas, né? E considerando que tanto aqui quanto aqui irão haver variações, porque estão ligados diretamente a um nível de vendas, aumentou o nível de vendas, aumenta os custos de despesas variáveis, tá? Essa empresa B aqui, ela vai ter que ter um esforço financeiro muito maior, por quê? Porque o custo de despesa fixa dela é muito baixo em relação ao custo de despesa total. Tá? Então podemos dizer que ela trabalha num nível mais baixo de infraestrutura. Podemos talvez imaginar dessa forma. Né? E a partir daí ela vai ter que investir mais aqui. E isso, um maior investimento em custos de despesas fixas, provavelmente vai fazer com que o seu lucro
né, operacional, seu resultado operacional diminua. Consequentemente, a sua capacidade de geração de lucros, né, após a exclusão e adição de outras variáveis de uma DRE, por exemplo, isso vai comprometer a sua capacidade de geração de lucros. Exclusivamente por quê? Por causa da sua capacidade física, né, de custos e despesas fixas. Isso influi diretamente na alavancagem operacional das empresas, beleza? Aqui eu mostro para vocês como poderia acontecer. Então nós temos o cenário anterior, né? Normal, 100, 30, 70, 60, 10, ok? Da mesma forma para a empresa B. Então, se houver um aumento de 20% nas vendas, ou seja, aumentar as vendas para 120, o meu custo de despesas variáveis vai aumentar em 20%, ou seja, vamos passar para 36%. Né? Eu fazendo essa relação, essa subtração, 120 menos 36, vou achar a margem de contribuição de 84%. Né? Os meus custos de despesas fixas são de 60%. Elas não mudaram, eu estou mantendo essa relação aqui constante, correto? Automaticamente o meu resultado operacional ele é de 24, tá? Aí olha B, os mesmos 20%, os meus custos variáveis aumentam para 84, os meus custos, a margem de contribuição ela aumenta também em 20%, os meus custos fixos e despesas variáveis são de 20%, e o meu lucro operacional é de 16. O que está acontecendo? Aquilo que eu já expliquei agora para vocês. Ela tem uma estrutura relativamente grande em relação ao custo total. Tá? Então, aumentou as vendas, ela consegue assimilar essas vendas dentro da sua estrutura existente. Consequentemente, isso não vai afetar o seu resultado operacional, muito menos a sua capacidade de geração de lucros. Já a empresa B, né, aumentando em 20% as receitas, aumenta em 20% os seus custos e despesas variáveis, né, a estrutura física continua constante, né, ela consegue aumentar os seus lucros, mas poderia ser melhor. Por quê? Porque a sua estrutura ela tem, vamos dizer assim, uma certa limitação. Ela precisaria investir mais em termos de estrutura, né, para que ela pudesse assimilar melhor este incremento na demanda por vendas. Tá? Aí se nós fizermos os mesmos cálculos, né, pegarmos a variação do lucro, ou seja, a variação do lucro da empresa, do ativo, da margem de contribuição pelo lucro, né, resultado operacional, nós vamos achar 140%, dividido por 20, nós vamos achar um grau de alavancagem de A de 7%. De B, vamos achar 3%. Mais uma vez, é aquele resultado que falamos agora há pouco. A empresa A consegue fazer com que o seu ativo, o seu grau de alavancagem seja 7 vezes maior, né, que a da de B, porque B consegue fazer apenas uma alavancagem de 3 e A uma alavancagem operacional de 7. Né? Então, quanto maior o giro do ativo operacional, maior a participação dos custos e despesas fixas nos resultados, o que nós podemos visualizar aqui. Ó, né? Os custos fixos no resultado ele tem uma participação muito grande. Né? No entanto, nós temos um risco operacional um pouco mais elevado em A, porque ela já está num certo limite de estrutura. A B ainda tem uma capacidade de expansão, né, frente aos seus custos, que ela pode reduzir alguma coisa em termos de custos e despesas variáveis, apesar que pode estar relacionado com a produção, mas ela pode conseguir fazer algum tipo de ajuste, né, buscar algum produto, algum insumo com a mesma qualidade a um custo menor, enfim. Mas a empresa B ela tem uma margem ainda que ela pode crescer sem muito risco. Já a empresa A, por ela ter esse custo fixo já elevado, ela apresenta a capacidade de risco operacional bem maior. Ou seja, pode chegar num ponto aqui, né, e começar a ter prejuízo. É o que eu vou mostrar na tabela seguinte. Nessa tabela seguinte, né, a gente parte da premissa que não vai haver
variação nas vendas. Logo, os custos de despesas variáveis também vão ser fixos. Qual é a variação? A variação está nos custos de despesas fixas. Então, havendo um aumento de 20% nas despesas fixas, né, percebam que, como eu disse agora no slide anterior, há um aumento nos custos fixos. Então, o risco, né, de prejuízo operacional foi muito maior para a empresa A do que para a empresa B. Então, a empresa B consegue ter uma margem de incremento de custos fixos e variáveis em função dessa relação de custos e despesas fixas em relação ao custo de despesa total. Tá? Aqui já tem uma margem muito pequena. Aí o risco de se alcançar resultados negativos é muito maior do que uma empresa que tem essa estrutura, né, bem um pouco mais, vamos dizer assim, enxuta, que pode ser expandida. Beleza? Então nós temos aí, quanto maior for os custos e despesas fixas, maior são as chances de lucros, né? Pode haver chances de lucro, mas também existem riscos muito grandes de prejuízos na atividade operacional. Beleza? E para a gente finalizar o conteúdo de hoje, o grau de alavancagem financeira, né? O grau de alavancagem financeira é resultante da participação de capital de terceiro na estrutura de capital da empresa. Ou seja, se o meu capital de terceiro ele tem um custo menor, um baixo custo de aquisição e um retorno maior para a empresa, ou mais que proporcional, isso vai alavancar a rentabilidade da empresa. Tá? E da mesma coisa, vice-versa. Se o custo é muito maior do que o retorno, né, proposto ou alcançado, ele diminui a rentabilidade. Então, a alavancagem financeira, a interpretação dele vale para os dois lados e está associada diretamente ao custo de aquisição do capital de terceiro. Tá? Então, conceitualmente, nós temos ali, né, segundo a SAF Neto, é a capacidade que os resultados de terceiros apresentam de elevar os resultados líquidos dos proprietários. Matematicamente, é o lucro operacional dividido pelo lucro operacional menos as despesas financeiras. Tá certo? Essa é a ideia da alavancagem financeira. Então, se nós tivermos aqui um resultado dessa relação, se o resultado dessa relação for 1,5, quer dizer que se havendo um aumento no meu lucro operacional, se esse aqui aumentar 1%, né, 1%, o meu lucro líquido, ele aumenta em 1,5%. Tá? Havendo um aumento de 1,5% lá no meu lucro líquido vai ser incrementado. Então, eu conseguindo aumentar o lucro operacional, eu aumento a minha lucratividade final. Tá certo? Então, o aumento da lucratividade da empresa ocorre em função de passivos mais baratos e que garantem maiores retornos às firmas. Né? Então, a empresa ela consegue um capital de terceiro, um financiamento a baixo custo, e esse capital de terceiro, esse financiamento vai proporcionar retornos muito mais satisfatórios, muito mais elevados do que o seu custo. E isso aumenta a rentabilidade da empresa, é o que nós dissemos no slide anterior. Tá? Então, pode-se, a partir, né, dessas estimativas de aumento ou diminuição do lucro operacional, calcularmos o impacto sobre o lucro líquido. Então, nós temos aqui a variação do lucro líquido é igual a variação do lucro operacional vezes o grau de alavancagem financeira, tá? Matematicamente falando. Então, se houver um aumento de 20% no lucro operacional e um giro, né, de alavancagem financeira, grau de alavancagem financeira de 1,36, jogando na equação, nós vamos encontrar que o lucro líquido, né, desse período vai ser acrescido, né, em 27,2%, ou pode ser também que encontramos algum percentual de decréscimo, vai depender dos dados que nós estamos analisando. Beleza? Bom, esse é o resultado, né, esse é o conteúdo do vídeo de hoje. Se você assistiu aí, foi útil para você, compartilha, né, curte aí, né, se inscreve aí no canal. A gente agradece aí a sua presença até aqui. Então, nós nos vemos no próximo vídeo. Abraço aí a todos.